Em meio a uma remota área do interior, isolada por densas florestas e estradas esquecidas pelo tempo, repousa a Casa Veredas, uma construção antiga, quase consumida pela natureza e pelas histórias sussurradas ao redor das fogueiras da região. Reza a lenda que a casa pertenceu à família Arcanjo, conhecida por práticas obscuras e sumiços inexplicáveis que assombraram o vilarejo vizinho por gerações. Desde os anos 60, ninguém ousa cruzar seus portões enferrujados. Ninguém volta. O tempo apagou detalhes, mas deixou cicatrizes. Algumas tão fundas que nem a morte conseguiu silenciar. Décadas depois, um grupo de amigos, apaixonados por fenômenos paranormais e conhecidos por seu canal Sombras da Meia-Noite, decide encarar o desafio definitivo, investigar a temida Casa Veredas. Liderados por Daniel, o cético do grupo e pesquisador metódico, os 5 amigos viajam até o coração do esquecimento com o propósito de provar ou desmentir a lenda mais assustadora do folclore regional. Lívia, médium sensitiva e documentarista. Do grupo, assombrada por visões que não compreende completamente. Rafa, o técnico de som e luz, fanático por equipamentos de detecção e tecnologia. Caio, o mais corajoso, mas também o mais imprudente, obcecado com o sobrenatural desde que perdeu a irmã em circunstâncias misteriosas. Jéssica, a roteirista e montadora dos vídeos, racional até o último fio de cabelo, até que as sombras começam a tocá-la. Logo ao chegarem, percebem que a casa não é apenas abandonada, é um organismo moribundo, vivo de forma antinatural. As paredes parecem respirar, o silêncio tem peso e o ar tem gosto de ferrugem. No primeiro dia, coisas pequenas começam a dar errado. Baterias drenadas, câmeras desligando sozinhas, vozes captadas ao fundo dos áudios, sempre dizendo a mesma palavra: fique. Na primeira noite, Lívia é acometida por um pesadelo tão vívido que acorda com arranhões no corpo. Sonha com uma mulher de cabelos desgrenhados arrastando-se pelas escadas, os olhos costurados com linha preta e os lábios murmurando cânticos em uma língua que nenhum deles conhece. Enquanto exploram o porão, Caio encontra uma coleção de fitas VHS antigas, com datas dos anos 80 e 90, todas rotuladas com nomes diferentes, nomes de pessoas desaparecidas da região. Eles assistem às gravações e descobrem algo apavorante. Vídeos caseiros que mostram sessões brutais de rituais, gritos abafados, símbolos gravados com sangue nas paredes e uma figura encapuzada. O mesmo vulto que começa a aparecer nos fundos de suas próprias filmagens recentes. Rafa detecta frequências de som que não podem ser ouvidas pelo ouvido humano, mas que, quando convertidas para faixa audível, revelam gemidos, súplicas e vozes infantis chamando por ajuda. Jéssica, anticética, começa a ter lapsos de tempo, momentos em que perde a consciência e acorda em lugares diferentes da casa, com as mãos sujas de terra e fragmentos de ossos nos bolsos. Lívia afirma que está sendo possuída por memórias que não são dela. Com o passar dos dias, o grupo começa a ruir. Daniel tenta manter a lógica, mas começa a duvidar da própria sanidade ao encontrar páginas de diários escritos com sua letra, descrevendo eventos que ainda não aconteceram, incluindo as mortes de seus amigos. As entidades da casa não desejam apenas assustar. Elas querem substituir, consumir, reescrever. A casa é um véu fino entre este mundo e algo muito mais antigo. Algo que não tem forma, apenas intenção. Entrar. Caio é o primeiro a desaparecer. Após uma discussão, ele se isola para filmar no galpão dos fundos e nunca mais é visto. O vídeo recuperado de sua câmera mostra apenas seus últimos segundos.
olhos arregalados, tremores e a frase "eles estão dentro da parede". O pânico se instaura. Jéssica tenta fugir, mas toda tentativa de sair da propriedade resulta em retorno ao mesmo ponto de partida, como se a casa estivesse curvando o espaço. Não há sinal de celular, rádio ou GPS. Estão presos. Rafa enlouquece lentamente, arrancando os fios das próprias gravações, dizendo que os gritos estão vivos. Ele desaparece durante uma tempestade, a mesma que desaba na noite em que Lívia é encontrada em transe, recitando as palavras dos cânticos do sonho, com os olhos virados e um sorriso que não pertence a ela. Daniel, sozinho, tenta montar o quebra-cabeça. Descobre nos arquivos locais uma carta escrita por uma mulher chamada Beatriz Arcanjo, última herdeira da família. Nela, ela confessa que a casa foi construída sobre um altar de invocação, um local profano, usado por um culto para tentar trazer uma entidade chamada Caronet, o aquele que vigia do subsolo. Beatriz acreditava ter selado a presença com um sacrifício final, sua própria alma. Mas o selo é frágil e precisa ser reforçado com novas oferendas. A casa, inteligente e faminta, manipula os vivos para continuar o ciclo. Daniel percebe, tarde demais, que eles nunca foram convidados. Foram escolhidos. No clímax da narrativa, Daniel encontra o altar no subsolo da casa, onde símbolos ardem sozinhos na pedra e vozes ecoam dos cantos escuros. Lá, ele vê seus amigos, seus corpos distorcidos, usados como marionetes por sombras que não lançam reflexo. Ele entende que não há escapatória. A única saída seria destruir o coração da casa, o próprio altar. Mas ao tentar quebrar os selos, Daniel presencia a entidade despertando, não como forma, mas como sensação. A temperatura cai, o tempo desacelera e a realidade se dobra. Sobre si mesma, ele enfrenta um dilema: selar o mal com sua própria vida ou permitir que o mal se espalhe além das fronteiras da casa. A decisão é tomada fora de sua vontade. Nos segundos finais, a câmera do grupo, milagrosamente ainda, gravando, registra um último suspiro de Daniel, seguido por escuridão total e uma voz sussurrando: "Agora somos um só". Semanas depois, um novo grupo de exploradores encontra a casa. Ela está exatamente como foi deixada, vazia, intacta e absolutamente silenciosa. Apenas uma câmera no chão, com uma única gravação intacta, marcada com sangue seco e uma inscrição na tela inicial: "A última vigília".